Olá, eu sou a professora Valentina Daldegan, coordenadora de pós-graduação no Centro Universitário Internacional Uninter, e nós estamos hoje aqui para mais um programa Por Dentro da Pós. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito especial e caro para mim, que é sobre música e cognição, e também sobre criação musical. Para isso, nós temos um convidado muito especial, o professor Maurício Dottori. Boa tarde. Muito bem-vindo. Obrigado. O professor Maurício é professor titular de composição musical na Universidade Federal do Paraná. Ele é presidente emérito da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais. Isso. Pode falar um pouco sobre como é que surgiu essa sua ideia, né? Porque você foi um dos fundadores da Associação Brasileira. Eu e a professora Beatriz Hilari, que agora é professora na Califórnia, nós tivemos a ideia, na verdade ela teve a ideia, e eu pus mãos à obra, e nós fizemos o primeiro encontro aqui em Curitiba. Foi um encontro imenso de cognição e música, vieram professores de todo o mundo, e dali, nos anos consecutivos, nós fundamos a associação, da qual fui presidente por 2 mandatos, fui vice-presidente. Em que ano foi isso? Foi 2000. 2000, já faz 20 anos. Faz então, porque nessa anos. época, é muito tempo, né? Nessa época, a cognição musical estava começando a emergir aqui no Brasil, especialmente. Uhum. E como é que foi essa sua primeira aproximação da música com a cognição? Na verdade, a cognição é a forma como atualmente se vê o que era a psicologia experimental do passado. E a psicologia experimental havia produzido uma série de coisas, pesquisas muito importantes sobre o ritmo na música no início do século XX. Mas, aos poucos, como não havia um modo de ver o cérebro funcionando, ela foi sendo posta de lado. E depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, começou-se a ter eletroencefalograma, e depois ressonância magnética, e se começou a ver o cérebro funcionando e entender melhor o cérebro, e a psicologia experimental tomou esse novo nome, cognição, e vem dali. E aplicada à música é mais recente, até porque os ambientes em que se pode observar o cérebro funcionando em música são muito distantes, normalmente, né? São muito distantes de uma máquina de ressonância magnética, por exemplo. Então, ela começa devagar. Muitos dos experimentos são experimentos baseados são experimentos da imaginação, em que a gente traz coisas paralelas. Muitas coisas eram feitas quando as pessoas tinham problemas no funcionamento do cérebro. E é estranho, assim, é um caminho que ainda é novo para a música, essa compreensão de como funciona o cérebro na música. E para você, como que se deu essa aproximação? Porque você já trabalhava com música, já era músico, compositor, em algum momento havia há um problema, que havia uma tradição mais antiga, um pouco de semiótica e de música vista como linguagem, e eu achava muito problemático não ensinar composição baseado nessas ciências, nesses conhecimentos. E quando eu comecei, foi em 97, eu li o primeiro livro que eu li sobre cognição e música. Eu me interessei e disse, aqui temos um caminho possível para entender como nosso cérebro funciona com a música e como nós podemos produzir música sabendo disso. Então, porque a gente tem no senso comum essa ideia de música. A música é uma linguagem. As pessoas falam a música é uma linguagem universal. Né? Problema. Então, para você, eu sei que sua ideia é diferente disso. Então, como é que funciona isso, essa relação entre música e linguagem, do teu ponto de vista? Bom, existia uma tradição do mundo antigo
da música vista como uma ciência ligada à astronomia, ligada à geometria, ligada à matemática. Lá atrás, no fim da Idade Média, se começa a ver a música como parte das humanidades, digamos assim, junto com a retórica, com os estudos da linguagem. E isso produziu uma enorme quantidade de música que vem, então, do fim da Idade Média até o início do século XX. No início do século XX, há uma desagregação. Um problema da crise da música que nasce no início do século XX, da composição musical, é essa desagregação da ideia de linguagem enquanto música, porque a linguagem exige um compartilhamento e exige uma ligação com o mundo, com as coisas do mundo. Eu me refiro a algo como um copo e eu aponto para o mundo. Se você precisar traduzir isso, sei lá, em japonês é kopo, é a mesma palavra, mas para o japonês eu teria de apontar para o copo, apontar para o mundo, mesmo que não exista uma relação unívoca entre a linguagem e o mundo, a linguagem depende de uma ligação com o mundo. E a música não. A música não depende desse significado no mundo. Qual é o significado no mundo sei lá, do um cravo bem temperado de Bach? Não, o significado é ele mesmo em si. Mas como isso funciona? Isso não pode ser linguagem. Esse era o meu problema. E aí veio a ideia de que a linguagem pode ser uma música. Que a linguagem pode ser uma música. Então, é como se a natureza não nos deu os ouvidos nem para ouvir fala. Animais muito antes de nós, digamos, uma lagartixa, também ouve. Mas ela não ouve até a ideia de que está em alguns estudos de cognição, de que o cérebro seria um hardware e a linguagem seria o software que roda ali, é um pouco absurda, porque o jacaré, por exemplo, tem um cérebro, mas qual a linguagem que roda no jacaré? Não tem isso, não existe isso. Então, tem um problema do ponto de vista evolutivo em considerar a linguagem a base para o funcionamento do cérebro. Os animais todos, a partir de muito antes de nós, os anfíbios têm cérebro. E onde está a linguagem ali? Assim, não é possível uma coisa dessa. Então, ali tem um problema. Porque existe a linguagem também como metáfora, e acho que as pessoas confundem isso, né? O que é linguagem no sentido mais científico, né? E a linguagem como metáfora. Sim, como metáfora se pode usar, a música progrediu, se produziram músicas maravilhosas dentro da metáfora música e linguagem. Mas ela é mesmo uma linguagem e é um problema, porque se eu não tenho uma linguagem compartilhada, que música eu posso fazer? Eu tenho uma desagregação da música, que é o grande problema do século XX. É sobre isso que eu me lancei minha pesquisa sempre. Então, ao invés de música e linguagem, eu tenho pensado sempre... Vamos andar para trás. A natureza não nos deu o ouvido nos deu o ouvido, a audição, para nós nos defendermos. Isso é um ponto pacífico. Eu sempre gosto da ideia de que, imagina que a gente preparou uma festa o dia inteiro e aí eu gosto de festa. Então a gente fez essa festa que dura muitas horas, é muito animada. E como eu preparei a festa inteira, eu encosto num sofá lá pelas tantas e cochilo. Alguém, que eu não sei, de repente cai um prato e quebra na cozinha. É possível, alguém se adiantou a lavar os pratos e caiu um prato e quebrou. Agora, uma segunda cena. Eu estou dormindo sozinho em casa, não tem ninguém. Não tem gatos, não tem nada. De repente, um prato cai na cozinha. A reação que a gente teria seria absolutamente diferente. De medo.
Seria reação, sem dúvida, de medo. Ou eu corro para fugir, ou eu corro para enfrentar isso que aconteceu. Mas é sempre uma reação de medo. Essa reação seria semelhante numa lagartixa, digamos assim. Assim, não a festa e o prato, mas a reação a um som inesperado. O som é o mesmo. É um prato que caiu e quebrou. Essa reação está antes da linguagem, está antes da consciência, está antes da fala, está antes do raciocínio. Nós condividimos com os animais mais simples essa reação ao som. Então, uma parte da emoção que a gente atribui à música depende de como eu organizo esse mundo para entender que esse som do prato que caiu num certo mundo que é diferente do outro mundo. Né? Um é o mundo da cozinha com gente em casa e o outro é o mundo da solidão em que o prato cai. Eu, então, projeto uma rítmica, digamos assim, a esse mundo para tirar dele, em primeiro lugar, essa emoção que vem do som. Então, isso, quando se fala em emoção da música, começa já aí. Tem uma ordem da composição musical que gera emoção. Não é a qualidade dos sons, porque o prato que cai é o mesmo, mas é a ordem que isso acontece. É como você relaciona esses sons. Como você impõe uma estrutura aos sons para compreender o mundo. Uhum. Né? Então, a gente sabe também que, além dessa, dentro da cognição, além dessa relação de música com linguagem, o que mais se aproxima também dentro da tua pesquisa é a relação da música com o jogo, que estaria mais Sim. próximo do que a gente pensa desse pensamento sobre música. Sim. E dessa estrutura seria como um jogo. Como é que a gente pode explicar isso? Então, vamos dar um passo atrás e pensar o seguinte: a música tem um grau de sociabilidade imensa, porque eu organizo os sons para eles caírem onde eles devem, segundo um conjunto de regras. Eu organizo os sons, tá? Eu imponho uma ordem a esses sons, uma estrutura que vem da gente, digamos assim, que eu imponho para organizar. Então, isso eu condivido socialmente, essa ordem. E eu construo uma espécie de território onde os sons, ao contrário do mundo selvagem, onde os sons caem aleatoriamente, eu tenho medo. Na música, os sons caem onde eles devem, segundo um conjunto de regras que me é transmitido pela própria música. A música me transmite essas regras, aqui eu tenho tal coisa, e a coisa acontece. Às vezes a coisa não acontece, mas é um pouco como na história da carochinha, que se fosse... era uma princesa que vivia num castelo à beira de um lago muito lindo, numa floresta, e viveram felizes para sempre. Isso não é uma história da carochinha. Eu preciso da bruxa má, eu preciso do lobo mau, do que seja. Então, eu preciso também desses pequenos desvios em relação à tranquilidade absoluta dos sonhos, para conformar essas minhas regras. E aí, com essas regras que a música me transmite, eu percebo as regras na própria transmissão da música, eu entendo a música, e essa música me dá, seja o lobo mau, seja o vivemos felizes para sempre, e em diversos graus. É um jogo. Esse jogo pode ser complicado demais, eu dizer, não quero saber. E pode ser simplório demais. E eu posso dizer também, puxa vida, que jogo mais bobo. Você está falando das regras para composição. São as regras para composição, mas são as regras que foram compostas. Eu posso... É claro que é um esforço, mas eu posso assistir a um jogo de voleibol e entender que a bola tem que ser batida para o outro lado por um certo número. Pelo próprio jogo, eu percebo as regras. E aí tem um grau de emoção que eu atribuo a essas regras serem jogadas com um grau de expertise, com um grau de maravilha, às vezes, que eu me emociono com isso. E a emoção da música está aí, nessa estrutura que
que se torna brilhante à minha frente à medida que eu a ouço. E você tinha falado uma coisa antes que também me chamou a atenção, porque existe um pouco de alguns estudos sobre isso, que é sobre as canções de niná, que você também organiza um mundo. É engraçado isso, é interessante de pensar nisso. A gente tem as canções de niná para as crianças, elas geralmente têm alguma coisa de medo, né? A gente fala do boi da cara preta, a gente fala né, Sim. Alguém vai te pegar, o bicho vai te comer, alguma coisa assim. E ainda assim, as pessoas cantam para ninar as crianças de modo acalentador. Como é que se dá essa relação? Mas as crianças apreendem a estrutura musical e na canção de niná a estrutura é relativamente simples, até porque as crianças são pequenas. Elas apreendem a estrutura musical muito antes delas entenderem as palavras. Sim, muito antes da letra. Muito antes da letra. E a estrutura musical já dá a elas esse território de conforto. Então, quando elas entendem a letra, elas dizem, pô, há maldade no mundo, há coisas feias no mundo. Há o lobo mau, há o Rockabye Baby que cai lá da árvore, né? Assim, o boi da cara preta, o boi da cara preta, a cuca, o que seja. Quando elas chegam a esse ponto de entender a linguagem, elas já entenderam antes a música. E esse entender a música já criou um território de conforto onde elas pensam, é verdade, tem essa coisa, mas eu estou protegida aqui dentro, eu durmo porque isso está lá fora. O boi da cara preta está fora. Então, a canção, e vale para todas as culturas do mundo, todas as culturas, todas eu não conheço, mas todas as que eu pesquisei, assim, a letra olha, dorme, senão eu vou te dar umas palmadas. Dorme, as letras são terríveis, assim. Mas isso forma a criança, e forma a criança no sentido de entender que existe o mal, existe a dificuldade do mundo, mas existe também a segurança, existe o bem, existe que vence, digamos assim, porque está ali antes do que o que não é bom. Isso, do meu ponto de vista, está na mesma... O jogo vem antes da linguagem. O jogo da música vem antes da linguagem. E é como se, num certo momento, isso é que é o curioso, é como se, num certo momento, a gente deixasse de ouvir a música enquanto música e passasse a ouvi-la, ouvir os sons como uma linguagem apontando para o mundo. Quando eu ouço, por exemplo, plim-plom, uma campainha, eu não ouço a música, eu ouço, tem alguém chamando lá fora. Se um sino toca, um trompete, pá, 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 isso é hora de acordar. Isso já é linguagem. Mas a música estava antes da linguagem. E isso é linguagem porque a música, de repente, colapsou em linguagem, e isso acontece com todos os seres humanos. Num certo momento do nosso crescimento, a música que a gente ouve, os sons e o ritmo da fala dos pais, da mãe, passam a ser ouvidos como um referência ao mundo. E aí eu passo a entender a linguagem. E esse momento é tão forte que as pessoas tendem a desconsiderar que havia um antes disso. Nesse antes disso, já havia nascido a música, já havia música. E havia uma música enquanto esse quebra-cabeça cognitivo, esse jogo que me era dado e dito, decifra, entenda. E eu entendo, então eu abstraio do jogo as regras, e eu vejo como essas regras são jogadas com um efeito maravilhoso, com proficiência, com uma grande qualidade. Eu digo, puxa vida, que beleza. Então tem várias coisas que acontecem assim. E é um engano achar que a transmissão de emoção na música depende da linguagem. Isso também me parece uma coisa absurda. Então o jogo não teria emoção? É claro que não. Qualquer pessoa que já se emocionou vendo um jogo sabe que num jogo há uma carga enorme de emoção, tanto para quem joga como para quem
Assiste. Quem assiste é parte do jogo. A torcida, digamos assim, é parte do jogo. Em música, quem seria a torcida? O público e os próprios músicos, porque os músicos se divertem muitíssimo também tocando. Assim como a gente brinca com a gente mesmo quando a gente é bebê, né? A gente se diverte com as coisas, a gente se diverte com o jogo da música mais tarde também. Os músicos, tá, há exceções, mas a maior parte dos músicos é músico porque gosta da música. São poucos os músicos que detestam música, ainda que existam. Deve existir. Então, e como que a gente consegue pensar nessa relação do jogo, da música e da criação musical para o ensino de música? Pensando assim, pensando no abrangente, pensando no ensino de música, tanto para as crianças quanto no ensino da composição a nível universitário, por exemplo. Então, o conjunto de regras com que se joga pode ser um conjunto muito simples. Crianças de 4 anos podem se divertir jogando, por exemplo, jogo da velha. Mas um campeonato mundial de jogo da velha seria uma coisa insuportável, porque daria velha sempre, porque as pessoas saberiam. Então, é um jogo com um conjunto de regras extremamente simples. Mas para crianças bem pequenas, isso pode funcionar. Um conjunto de regras que inclua os sons, como os sons se organizam ritmicamente, como muito simples pode funcionar. À medida que a gente cresce, a gente pede regras mais complexas também, porque senão a música perde o interesse muito rápido, né? Por exemplo, existiu no passado um xadrez chamado xadrez de Tamerlão, que tinha 100 casas ao invés de 64, e tinha máquinas de guerra, elefantes, cada um com movimentos especiais, como tem o cavalo do xadrez. De modo que ninguém conseguia prever o futuro naquele jogo e derivava para um mata-mata, o que é completamente diferente do xadrez, que é um jogo em que grandes jogadores ainda são capazes de jogadas bonitas. Eles têm uma beleza no jogo do xadrez, inclusive para quem sabe um pouco. E é o outro extremo, é já o ensino da composição para adultos adiantados, seriam regras complexas como as regras do jogo de xadrez. Mas pode existir, como eu disse, esse jogo que tem excesso. E as pessoas dizem, basta, chega. É como... Eu gosto desse exemplo, um quebra-cabeça com 3.000 peças que seja o céu e o mar tempestuoso. As peças são quase todas iguais. Depois de um certo tempo eu tentando achar as peças, eu vou varrer tudo para lá, todo lixo, e dizer, chega. Isso é impossível, não me interessa esse jogo. Então, pensando nas regras composicionais, eu posso chegar para cada nível de ensino das crianças, ou dos adolescentes, ou dos adultos mais adiantados, porque tem gente em música que não é só Mozart. A música tem gênios como a literatura não tem, gênios mirim, digamos assim, gênios crianças que a literatura, por exemplo, não tem. A música tem esses que são capazes de, desde pequenos, levar adiante essa capacidade de organizar o mundo com os jogos que a gente teve, e na maior parte das pessoas decaiu em linguagem, né? Tem a capacidade de levar esse jogar com os sons muito mais adiante. São os Mozarts da vida, digamos assim, são raras exceções. Mas para o professor caberia escolher o jogo à altura das crianças e das habilidades das crianças, o que pode ser até bastante complexo e exige uma atenção, porque não dá para limitar pela idade, como é fácil, ou relativamente mais fácil, fazer com o ensino da redação, por exemplo. Sim. Eu estava pensando, enquanto a gente estava falando aqui, que talvez... E como é que a gente faz... E se existe, talvez, um caminho para que as pessoas possam entender essas regras ou apreciar essas regras do jogo que são um pouco mais complexas. Eu explico. Porque hoje a música que se consome é uma música muito
muito simplória. É bem Não, simples. varia. Bom, estou dizendo a música, As que se a música produz comercial. hoje, Estou a dizendo que a música comercial, que Sim. o público em geral escuta. São músicas simples, bem simples. Assim, se a gente pensar em nível de musical mesmo, né? Justamente desse jogo, nível de regras. Será que a gente teria como algum caminho para que as crianças ou mesmo as pessoas mais velhas pudessem começar a entender e talvez a apreciar essa música que exige um pouco mais de regras? Em primeiro lugar, exposição, né? Uhum. Você precisaria saber que existe. Infelizmente, a maior parte das pessoas não sabe nem que existe essa música. Depois tem um problema dos espaços também, que é muito triste. Nós somos um país em que não há muitos espaços para música um pouco melhor, num teatro apropriado para essa música melhor, em que as pessoas não tenham receio de entrar nesse espaço, nesse teatro, como se não pertencesse a elas. Nós temos um problema de difusão social dos espaços também. Agora eu nem digo da música assim, música melhor ou pior, mas assim da música que seja essa música mais complexa mesmo. Mas então, essa música mais complexa exige também que as pessoas parem para ouvi-la. Uhum. E se as pessoas estão submetidas só à música que elas não ouvem, que elas vão lavar louça e põem a música para tocar, elas não prestam atenção, qualquer complexidade maior, elas desistem. Não é que seja altamente complexo, é um pouquinho mais complicado, a pessoa já diz, ufa, não quero saber disso, eu vou ouvir essa música bem simples, que eu não preciso ouvir, na verdade, eu não preciso prestar atenção. Até porque, outra coisa, lembra que eu falei que o prato cai e eu estou dormindo em ambas as coisas? Eu não preciso estar em vigília, estar acordado para organizar o mundo pelos sonhos. Mas a partir de um certo nível de complexidade, eu preciso prestar atenção. Eu preciso prestar atenção. Então, outra coisa que acontece é um movimento que se deu na passagem da música produzida por artesãos. Então, você tinha Pixinguinha, era um grande artesão da música, para a música produzida pela indústria, que é vendida como popular. Também tem isso. A indústria não tem interesse em arte, não tem interesse. A arte é uma coisa que atrapalha a obsolescência. E a indústria, parte da indústria, né? A indústria privilegia o que é obsolescente. O interesse são as coisas que você consome por um tempo e ela é tão simples que depois de 2, 3 audições, ou o que seja, você diz, bom, essa já passa, vamos adiante. E a música pode ser muito mais que isso. A música pode ter, não digo impeditivos, mas coisas que desafiam a minha memória e que a tornam sempre um pouquinho mais, não um infinito mais, mas um pouquinho mais do que eu estava habituado. Tem um grau de novidade sempre embutido nela, que faz ela não obsolescente. Talvez esse também seja o caso de trabalhar com crianças e procurar com certeza. abrir o horizonte delas, né? Porque as crianças... Isso já é um assunto para uma outra conversa, porque a nossa já está se encerrando, infelizmente. É um assunto. Mas e a gente pensar em criar essa janela de ampliar essa janela, né, de audição das crianças, eu acho que isso seria talvez um primeiro passo para elas também estarem abertas a essas músicas que têm regras mais complicadas, já que hoje a gente falou tanto sobre jogo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E para as crianças é difícil, como eu disse, é mais fácil a gente alinhar o ensino da redação do que o ensino da criação musical, porque a idade para a música é muito variável. A gente tem gênios, assim, crianças que são músicos geniais. Basta percorrer um pouco o YouTube hoje, assim, para ver como tem
chinesinhos de 4 anos que tocam fenomenalmente, assim, e é difícil isso, achar o nível exato para a criança. Então, muito obrigada, professor Maurício Dottori. Um prazer. Foi uma conversa que, na verdade, a gente poderia continuar conversando sobre música e cognição por muitas horas. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Então, eu queria só te agradecer muito pela presença aqui hoje. Lembrar que na Uninter nós temos, né, para quem tem vontade de aprender com mais profundidade sobre o tema da música e da cognição, nós temos o curso de música e cognição. Então, vocês podem procurar lá na nossa página, curso de pós-graduação em música e cognição, do qual sou coordenadora. E agradeço a presença de todos vocês aqui que estão nos escutando e agradeço também a sua presença. Foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Obrigado.